Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos à nossa live de recepção dos calouros para o semestre de 2025/2. Nós estamos ansiosos para iniciar esse semestre junto com vocês, acompanhando vocês nesse percurso acadêmico que está iniciando com a gente nesse início de semestre 2025/2. Estamos aqui na nossa sala hoje, eu, professora Daiane, vou me apresentar um pouquinho para vocês também na sequência, mas nós temos também as nossas intérpretes de Libras que irão nos acompanhar nesse evento. Temos então a Jaiara, que estará num segundo momento com a gente, e temos a Vanessa, que está fazendo então a interpretação agora. Muito obrigada, Vanessa, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada, Jaiara, também, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Sem mais delongas, então, vamos iniciar aqui a apresentação da nossa live. Antes de eu iniciar a falar um pouquinho de mim com vocês, eu gostaria de fazer um check-in emocional com vocês que estão aí nos assistindo. Aproveitem para já colocar no chat da onde vocês estão falando, da onde vocês estão nos assistindo, né? De que cidade, de que estado você é, para que a gente possa também se conhecer um pouquinho melhor. Antes de fazer minha apresentação, então, eu quero saber como que você está se sentindo para a relação, então, ao início das aulas, ao início desse semestre, ao início dessa nova jornada que está começando na sua vida. Temos aqui, então, quatro alternativas para vocês escolherem qual é o mood de vocês. Todo personalizado na área da biomedicina em especial. Então, nós temos aqui o primeiro mood, farmacologia, né? Pode vir que eu já estou preparado, pode vir que eu já estou pronto para tudo, estou medicado, né? O mood número 2, estética. Rindo à toa, afinal, se for para ter rugas, que seja de tanto rir. E o mood número 3, perícia criminal. Stalkeando geral nas redes, já para saber a carinha do coordenador de curso, dos professores e dos membros da instituição que estão envolvidos. Também temos o mood número 4, análises clínicas, não podia faltar, né? Carro-chefe da profissão biomédico. Detalhista, ao ponto de já saber todos os horários, os regimentos, conhecer o manual do acadêmico, né, em aprofundado, e também ter uma rotina já pré-estabelecida. Então, aquela pessoa que está bem organizada para o semestre, né? Vão colocando aí no chat qual é o mood de vocês para esse início de semestre letivo aqui com a gente? Eu confesso para vocês que eu sou um pouquinho de cada um, né? Como coordenação de curso, já estou aqui medicada, já estou preparada para esse semestre, sempre rindo à toa, né? Afinal de contas, a gente tem que rir em todos os momentos. É muito importante a gente manter sempre o bom humor para atrair também boas energias. E stalkeando geral, né? Quem nunca stalkeou um colega, a pró-reitora, a professora Márcia, né? E também, biomédico bom é aquele biomédico que se prepara, se organiza, que tem as rotinas pré-estabelecidas também. Fazendo aqui esse check-in voltado um pouquinho mais para a biomedicina, mas temos também alunos da gestão de saúde pública aqui com a gente neste momento de início de semestre. Muito bem. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Quem é a professora Daiane? Quem é a coordenadora Daiane que está à frente do nosso curso, né? Esse curso de bacharelado em biomedicina e também do tecnólogo em gestão de saúde pública a nível nacional. Bom, então eu sou biomédica, né? A minha formação primária é o bacharelado em biomedicina, e eu tenho também o mestrado e o doutorado na área de farmacologia, que é uma das habilitações também da biomedicina. A minha atuação profissional atualmente está pautada na coordenação de curso e também na docência em graduação e ensino superior. As minhas áreas de maior adesão, principalmente na docência, são a farmacologia, a imunologia clínica,
a micologia e virologia clínica também, fisiopatologia geral e principalmente os estágios supervisionados. Os estágios que são tão temidos e tão aguardados por todos os alunos. Vamos falar também sobre eles no decorrer da apresentação. Falando um pouquinho sobre a Uniaselv, né, essa instituição de ensino que você escolheu, que está aqui hoje iniciando então a sua vida acadêmica com a gente, é importante que você tenha, né, esse conhecimento prévio sobre essa instituição de ensino que é tão importante e tem um nome, um peso tão grande aqui no nosso país. Bom, o Centro Universitário Leonardo da Vinci, também conhecido como Uniaselv, é a maior instituição de ensino superior aqui de Santa Catarina e também uma das maiores do Brasil. Ela oferta mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Ao todo, somamos mais de 500 mil alunos matriculados em todos os nossos cursos, desde graduação até pós-graduação e técnicos profissionalizantes também. Possuímos mais de 1.200 polos EAD distribuídos por todos os nossos estados brasileiros. Contamos com cerca de 1.200 professores regentes e cerca de 180 professores mediadores que estão acompanhando os nossos alunos diariamente nas nossas aulas ao vivo. E também somos nota 5 no MEC nas avaliações institucionais, tanto presencial quanto EAD, né? Falando então sobre credenciamento e recredenciamento do EAD. Em fevereiro de 2025, nós completamos 26 anos de existência. Então, é muita experiência, é muita bagagem para entregar um ensino de qualidade para todos os nossos alunos. Eu trago aqui para vocês um lembrete muito importante, né? Nós temos uma página que é chamada de página de boas-vindas, né? Bem-vindo ao EAD da Uniaselv. É uma página que todos vocês podem ter facilmente acesso a ela. Ela está disponível se você colocar no Google, né? Na busca do Google, conteúdos.uniaselv, vai aparecer já logo no primeiro resultado essa página e você pode navegar por ela com bastante tranquilidade, né? E absorvendo todas as informações que estão ali contidas. Essa página ela foi desenvolvida para acadêmicos calouros, né? Independente se o ingresso deles seja no início do semestre, como está acontecendo com vocês, ou no decorrer do semestre também. Essa página, ela traz todas as informações sobre a instituição, sobre os fluxos importantes que a gente segue. Temos o manual do acadêmico também sendo oferecido para vocês ali, além de muitas dicas de como abrir um requerimento no seu AVA, como acessar as suas aulas, a sala de aula, como entrar em contato com o seu professor mediador, com a coordenação de curso ou com os demais setores da instituição. Então, vale muito a pena você recorrer a essa página, dar uma boa olhada nela, para que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre a instituição e sobre as nossas rotinas diárias, para que você consiga iniciar o semestre com mais segurança também, conhecendo a plataforma que vai te acompanhar durante toda a sua graduação. Temos ainda um documento muito importante que eu gostaria de reforçar com vocês a leitura aprofundada e com bastante atenção, que é o Guia do Estudante. Como o próprio nome diz, ele é um guia, ele vai te nortear durante o seu percurso acadêmico, né? Então esse guia, ele traz todos os prazos que são importantes para você, como abertura de requerimentos, de revisão de uma avaliação, ou então uma reposição de avaliação, uma reposição de disciplina, não é? Alguma dúvida sobre estágio? Então, esse guia, ele vai te dar todo o direcionamento, qual o caminho que você deve percorrer dentro do seu AVA para entrar em contato, para encontrar as suas disciplinas, a sua matriz curricular, os seus documentos. Então, é muito importante essa leitura de vocês. O guia do estudante, ele está de bem fácil acesso dentro do AVA, tanto
via computador, quanto também pela versão do Léo App, que é o aplicativo que nós temos aqui da UniaSelv, oferecido para os nossos alunos de forma gratuita. Ele não consome a sua rede de dados, né, para utilizar ele é totalmente gratuito. Você desde que tenha um contato com a internet, né, com um contato com o Wi-Fi, ele não vai ter nenhum custo para você utilizar. E você consegue fazer tudo dentro do seu Léo App. É realmente a instituição na palma da sua mão. Tanto na versão web quanto na versão de aplicativo, você consegue acessar o seu AVA, o seu ambiente virtual de aprendizagem, né. Então aqui a imagem na tela, ela demonstra o seu AVA, né, quando você entra pelo aplicativo ou pela web, e nós temos o ícone atendimento. Clicando nele, abrirão outras opções, dentre elas, guia do estudante. Clicando ali, vai baixar automaticamente o PDF do guia do estudante para que você faça a leitura bem cuidadosa e bem atenciosa, né? Muito importante desse documento para você iniciar o semestre com mais segurança. É muito importante você, acadêmico, entender um pouquinho também sobre o nosso processo de integração, né, de ensino-aprendizagem. Então, nós temos atores educacionais envolvidos e trabalhando, né, desde atores como setores também, trabalhando diariamente para entregar o melhor conteúdo e a melhor formação para você, acadêmico. Então, nós temos você, aluno, no centro do nosso processo, né, da nossa integração no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque você é o nosso foco, você é o nosso alvo. É para você que estamos aqui todos os dias trabalhando de forma árdua para entregar a melhor forma para você conduzir os seus estudos. Dentre, né, os atores que nós temos aqui envolvidos, nós temos a reitoria, né? Então nós temos o nosso reitor da nossa instituição que está à frente ali no processo acadêmico. Temos a nossa pró-reitora EAD, a professora Márcia, que é o nosso contato mais direto aqui da coordenação de curso. Além disso, temos o nosso núcleo docente estruturante, o nosso NDE, que são um grupo seleto de professores que fazem o máximo para entregar o melhor conteúdo com qualidade para os nossos alunos. Além disso, temos também o nosso colegiado, ou seja, todos os professores que estão envolvidos na entrega de conteúdo em sala para o nosso aluno. E aí, um grupo completo para todas as disciplinas do curso e não um grupo seleto apenas, né, que compõe o NDE. Além disso, vocês têm também sempre o apoio do coordenador de curso. Afinal de contas, eu sou a autoridade máxima dentro do nosso curso, né? Então, todas as decisões importantes, né? O que precisa ser analisado, o que precisa ser melhorado, é, é de minha responsabilidade, então passa pela minha gestão. É muito importante que vocês conheçam, né? Tenham essa visão do coordenador de curso de vocês também. Professor regente sede é aquele professor regente que está lá no polo fazendo então as aulas presenciais com os alunos do semipresencial. Nós temos a oferta do curso hoje no formato semipresencial e no Flex Disciplina. A diferença entre eles é justamente o professor regente, né? No semipresencial, esse professor regente está em sala, no polo de apoio presencial, ministrando a aula para os acadêmicos, enquanto o professor regente do EAD, né, ele está junto com a coordenação de curso, muito mais próximo aqui dos nossos alunos do Flex Disciplina, que vai ter então essa aula virtual, essa aula ao vivo, online, todos os dias. Então, professor regente sede é o nosso professor que vai estar atuando frente o Flex Disciplina nas aulas ao vivo online diariamente. E o professor regente semipresencial lá do polo é aquele que vai estar em sala com o aluno no polo de apoio presencial. Muito importante também, nós temos o nosso professor mediador,
professor mediador é aquele professor que vai acompanhar os acadêmicos durante todo o percurso da disciplina, dando suporte também em sala de aula, né, durante a aula ao vivo, no Flex Disciplina, né, ele vai acompanhar as aulas ao vivo, dar suporte para o regente e para os alunos. E também, fora de sala de aula, ele vai estar atuando, atendendo os requerimentos, fazendo as orientações pertinentes aos alunos. Alunos do semipresencial também possuem o apoio do professor mediador a partir do atendimento de requerimentos, né, das disciplinas. O tutor da prática, ele é uma figura muito importante porque é ele quem vai ministrar as aulas práticas de forma presencial nos polos que terão os laboratórios do curso, né. Então, o nosso curso de biomedicina ele vai passar a ofertar as aulas práticas também presencialmente em alguns polos previamente delimitados, devido à sua infraestrutura, ao seu tamanho e localização, né. Os acadêmicos, os polos, os professores, todos serão, avisados quando essas aulas práticas começarem e onde os alunos irão, seguir com essas aulas, né. Então vamos cada coisa no seu tempo, né, vamos por partes e a gente vai chegar nesse momento da aula prática também, tá? Preceptores de estágio, então alguns cursos fazem uso de preceptoria de estágio, né, então é um profissional contratado pela instituição para fazer a supervisão, o acompanhamento, a mediação do estágio em campo. Cursos como enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia precisam desse preceptor no campo. A biomedicina pode ter também esporadicamente esse preceptor, mas o acompanhamento do aluno em campo de estágio no curso de biomedicina acontece pelo supervisor de campo, que é um profissional que já está no local, que já atua naquele laboratório ou naquela clínica, né, de estética, e ele mesmo vai fazer o acompanhamento dos nossos alunos. Haja visto que o preceptor de estágio, esta pessoa contratada pela instituição, não é uma obrigatoriedade via de regra da biomedicina em específico, tá? Para o curso de gestão de saúde pública, não há estágios, então os alunos não precisam se preocupar com este ponto aqui. Temos também, muito importante, inclusive estamos com a presença, né, das nossas intérpretes aqui, os nossos intérpretes educacionais que estão nas aulas para dar o suporte para os nossos alunos, né, de Libras principalmente, para fazer o acompanhamento e tornar mais leve e possível também a trajetória acadêmica deles. Então, tanto o intérprete educacional quanto também os nossos intérpretes de Libra. Além disso, nós temos o tutor administrativo, né, que é aquele tutor interno do curso que vai estar atuando frente correções de prova, atendimentos de requerimento de cunho administrativo e não mais acadêmico, pedagógico. É aquele tutor que vai fazer a convalidação das disciplinas, lançamentos de nota, né? Então é um tutor que está mais envolvido com as demandas administrativas do curso, mas também biomédico e gestor da saúde pública, né? Todos com aderência na área sempre. E quais serão os benefícios, então, dessa metodologia que hoje nós oferecemos aqui da Uniaselv, na nossa metodologia de ensino? Como é de conhecimento de muitos, a Uniaselv teve uma migração na metodologia, né, de ensino, na forma como a gente entrega o conteúdo, a formação aos nossos alunos, né. Então, nesse semestre de 25/2, nós estamos entrando no segundo semestre em que este modelo foi implementado. Quais são os benefícios dele, então? Aprendizado muito mais profundo e focado, haja visto que nosso professor regente em sala, ele é especialista daquele conteúdo, daquela disciplina propriamente dita. Então, é muito diferente você ter uma aula, por exemplo, de biologia molecular com um professor que tem domínio amplo
de biologia molecular, quando comparado a um professor que não tem tanto domínio assim, né? A forma de condução vai ser muito mais leve, muito mais clara, muito mais tranquila, né? Acesso também a especialistas, então esses professores, a grande maioria deles tem especializações naquela área. Professora de microbiologia tem especialização em microbiologia. A professora de farmacologia tem especialização, tem pós-graduação, mestrado, doutorado em farmacologia, fazendo com que o aluno tenha esse contato muito mais próximo com realmente especialistas de cada área. Um suporte personalizado, né, e muito próximo do nosso acadêmico, haja visto que teremos tanto o professor regente quanto o professor mediador em sala. O professor mediador é aquele padrinho, aquela pessoa que abraça os alunos, abraça a turma e ajuda eles no seu percurso acadêmico. Interatividade, proximidade com os professores, com a coordenação de curso, ambiente da sala de aula muito mais organizado, eficiente também, e a participação ativa no aprendizado. Haja visto que, ao final de cada aula, o professor regente vai fazer a abertura da possibilidade de quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma consideração e desejar falar também, será aberto a câmera, o áudio, para que esse aluno possa comentar e acrescentar ao conteúdo da disciplina, o conteúdo que foi abordado naquela aula em específico. Nas nossas aulas, você terá turmas organizadas por disciplinas, né? Então agora as nossas turmas elas são todas clusterizadas, organizadas por disciplina, né? Fica muito mais fácil a dinâmica e o abordar de conteúdo pelo professor também. Professor regente, como eu falei, especialista da disciplina e da área de conhecimento daquela disciplina. Professor mediador, atuando na orientação, atuando na mediação, né, destes encontros, dessas aulas. Além disso, aulas organizadas no formato de videoconferência, mediada, né, tanto pelo professor regente quanto o professor mediador. Maior controle do professor mediador sobre um áudio, câmeras e entrada dos alunos. Isso facilita muito, né, para que a aula seja focada no conteúdo, para que não ocorra dispersão, levantamento de perguntas, questionamentos ou casos que não sejam pertinentes para aquele momento da aula ou para aquele conteúdo da disciplina. E também entrada de alunos que não são efetivamente daquela turma, daquela disciplina e que acabam entrando por engano muitas vezes e acabam atrapalhando o chat ou então o professor regente na sua fala. Eu acho que a Jaiara teve um probleminha ali de conexão, mas a gente segue aqui, né, durante a nossa apresentação. Maior controle, então, desses professores, né, na sua atuação em sala, interação direta pelo chat e também na aula ao vivo com o nosso professor regente, com o nosso professor mediador. Além disso, a metodologia de ensino inovadora, né? A Uniaselv é a única instituição que oferta este tipo de entrega, com estes atores pedagógicos, com essa estrutura de aula, com esta estrutura organizacional, né? Então, nós somos inovadores aqui nesta metodologia de ensino. E falando um pouquinho sobre 2025/1, nós observamos uma melhoria imensa, né, no atendimento dos alunos, na receptividade dos alunos, como os acadêmicos estão percebendo, né, a entrega do conteúdo, a entrega das aulas. Então, os alunos têm gostado muito do nosso modelo. Aqui na nossa modelagem pedagógica, eu trago para vocês como acontece, né, as nossas aulas. Então, aqui nós trazemos uma estrutura que vai muito além do encontro durante a aula ao vivo. Nós temos toda uma preparação antes da aula,
Então, os estudantes vão acessar o conhecimento, as trilhas, o material, fazer a leitura dos vídeos, realizar as práticas em laboratórios virtuais, que também são disponibilizados. E um professor mediador vai fazer toda essa mediação, estimulando os acadêmicos, lembrando eles que eles precisam fazer a leitura de determinado material, ou acessar determinado site, determinado arquivo, laboratório virtual, para que se preparem também para as aulas. Chegamos então ao momento da aula ao vivo, que é propriamente dito o encontro, a aula com o professor regente e professor mediador ao vivo, né? Então, nós temos ali tanto o professor regente quanto o professor mediador em sala, esclarecendo dúvidas, passando reflexões muito importantes relacionadas à disciplina, ao curso, à área em questão. E não podemos esquecer também do pós-aula. Né? Então, após essa aula ao vivo, o que, que vai acontecer? Né? É a consolidação, né, desse conhecimento, a efetiva aprendizagem do aluno após essa aula ao vivo, que é quando ele vai realizar uma revisão, as atividades, as provas, as práticas presenciais, para que ele se sinta ainda mais preparado e com o domínio daquele conteúdo. Neste pós-aula, nós temos a participação tanto do professor mediador, que segue engajando e contribuindo, participando com esses alunos, como também o tutor da prática, que é quem vai fazer as práticas presencialmente nos polos previamente delimitados. Nessa dinâmica das aulas, pessoal, que eu tenho comentado com vocês, é muito importante a gente lembrar que nós temos, então, em cada disciplina, ela tem a duração de um mês, né, de 30 dias, e elas acontecem separadas por semana. Então, é uma aula semanal, totalizando 4 aulas, 4 semanas para cada disciplina. E a estruturação de cada uma dessas semanas é muito simples, é pautada na organização do nosso livro, na organização das nossas trilhas de aprendizagem, né? Então, na semana 1, nós teremos a fomentação, a abordagem da unidade 1 do nosso livro e da nossa trilha. Na semana 2, nós já teremos um foco maior e destinado para a unidade 2 do livro e da trilha. Na semana 3, desculpe, nós teremos um maior foco para a unidade 3 do livro e da trilha. Chegando na quarta semana, na aula 4, nós teremos a nossa aula diferenciada, a nossa aula show. Essa quarta aula também é uma novidade, também é uma inovação aqui do nosso modelo pedagógico, que é um encontro voltado para realização de aulas práticas virtuais para as disciplinas que precisam dessa prática, ou então socialização, compartilhamento de ideias, de informações, de vivências dos acadêmicos, né, durante as disciplinas, durante o seu percurso daquela disciplina, ou do seu estágio, ou do seu TCC, da sua experiência profissional. Então, é uma aula em que um professor vai poder abordar de forma mais leve e geral o conteúdo da disciplina. É possível trazer um palestrante também para falar sobre aquele conteúdo, uma pessoa que é destaque, que tem domínio, né, amplamente visível sobre aquela informação, sobre aquele conteúdo. Então, é possível também trazer esse profissional para conversar com os alunos de uma forma mais dinâmica. Vamos adentrar um pouco agora, pessoal, nos cursos, né, que estão sobre a minha coordenação, sobre a minha gestão. Primeiramente, nós temos o curso tecnólogo, então, em gestão de saúde pública. Ele tem a sigla GSP, lá dentro do AVA, dentro do sistema dos alunos de gestão de saúde pública. E o objetivo do nosso curso é a gestão, né, entender, fazer a preparação do nosso acadêmico para essa gestão,
de recursos financeiros, de recursos físicos, de recursos humanos nas instituições às quais a saúde pública está vinculada, né? Garantindo sempre a sustentabilidade, tanto econômica, né, dos serviços de saúde, como também dos princípios e diretrizes estabelecidos pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a unidade básica de saúde é um ponto bem importante, é um foco de atuação do gestor de saúde pública, e também essa atuação do profissional pode acontecer em hospitais, né, de especialidades gerais, clínicas de especialidade geral, pode ser também utilizado o conhecimento desse profissional em unidades de pronto atendimento, policlínicas, secretarias de saúde, na própria unidade de saúde e ambulatórios, como eu comentei anteriormente, e nos serviços de urgência e emergência. Então, o profissional de gestão da saúde pública, ele tem uma área de atuação bem ampla, há muitas possibilidades para que esse profissional seja inserido. Dentro de prefeituras, nas secretarias, né, existem muitos concursos públicos em que existe a participação desse profissional também. A matriz curricular do curso, eu vou falar um pouquinho sobre ela, com vocês, mas é importante vocês saberem onde encontrar essa matriz também, né, até com as disciplinas separadas por módulo do curso. Então, novamente, uma imagem mostrando o AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Na aba Meu curso, vocês vão ter então o ícone Matriz Curricular. Clicando ali, vai abrir a matriz para vocês e vocês vão saber quais disciplinas vocês vão poder cursar em cada módulo do nosso curso. De forma bastante resumida e trazendo informações um pouco mais importantes aqui do que somente o nome, né, das disciplinas que serão cursadas, eu trago para vocês aqui a organização, né, da nossa matriz curricular. Então, nós temos as disciplinas chamadas regulares. Eu também vou apresentar isso para o pessoal da biomedicina, né, na sequência, mas nós temos as disciplinas regulares, ou seja, aquelas disciplinas que são chamadas disciplinas padrão, ou seja, ela é uma disciplina com 4 aulas ao vivo, com o professor regente, professor mediador, e essas disciplinas envolvem processo avaliativo com 4 avaliações. Então, nós temos a avaliação 1, a avaliação 2 e a avaliação final, que é dividida em 2 etapas. Uma prova objetiva, uma prova discursiva, sendo esta prova objetiva realizada presencialmente no polo de apoio presencial, obrigatoriamente. Ah, professora, mas nessa semana da avaliação eu estou de atestado. Você vai solicitar então a reposição dessa avaliação, né, um novo agendamento para o polo, mas após, né, finalizar o seu atestado, mas essa prova tem que ser realizada presencialmente no polo de apoio presencial, tá? As disciplinas de imersão profissional, e lá na biomedicina nós vamos ver que ela muda um pouquinho de nome, né? Mas imersão profissional aqui para o curso de gestão de saúde pública, 4 aulas ao vivo também, com o professor regente e o professor mediador, mas essas disciplinas, elas envolvem a entrega de um produto, a entrega de um trabalho. Professora, que trabalho é esse? Conforme a trilha da disciplina e conforme que o professor regente vai falar em sala, vocês vão saber qual é o trabalho, qual é o produto de cada disciplina. Cada uma delas vai ter um trabalho, um produto diferente, tá? Então, neste caso, nós não temos mais aquele processo avaliativo de 4 avaliações, e sim a entrega deste produto e a resposta, então, da socialização. Estudo contemporâneo transversal, ou ECTs. Né? Os estudos contemporâneos transversais são assuntos, conteúdos que transcendem a profissão, né? Que vão dentro da área do curso, dentro da área da saúde, dentro da área da gestão. E são disciplinas
que acontecem somente online. Então, não existe aula ao vivo com o professor regente mediador para essa disciplina. Ela é feita totalmente online, o aluno vai lá, faz a leitura da trilha, realiza as avaliações e é isso, né? Porque são assuntos gerais de conhecimento ali da área. Essa disciplina, no curso de gestão de saúde pública, nós temos somente um estudo contemporâneo transversal e ele acontece só no último módulo, só lá no quarto módulo do curso, tá? Atividades de extensão. Atividades de extensão, às vezes, não são todos que têm esse conhecimento, né? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. Foi uma determinação do Ministério da Educação a implementação da extensão nas matrizes curriculares dos cursos a partir de 2023/1. Então, a Uniaselv prontamente já adaptou ali os nossos cursos, as matrizes curriculares, para ofertar a extensão. No caso da gestão de saúde pública, a extensão acontece a partir do segundo semestre e tem uma carga horária total do segundo até o quarto, né, módulo, do segundo ao quarto semestre, de 166 horas. Então, no decorrer de cada semestre, o aluno vai realizando uma carga horária de extensão. Não recomendamos que deixe para o final, para fazer só lá no final do curso, porque acaba sobrecarregando e ficando algo mais pesado e muitas vezes até gerando estresse, desconforto. Então, façam no decorrer do curso, assim vocês conseguem fazer uma carga menor, né, com o passar dos semestres e se torna um processo mais leve. E é um componente curricular obrigatório. Então, sem a extensão, sem essas horas de extensão, o aluno não consegue colar grau e não consegue retirar o seu diploma também, tá? Da mesma forma, as atividades complementares, elas também são obrigatórias. Ao total do curso todo, né, são 40 horas apenas para o aluno realizar em atividades extracurriculares que contemplam, né, a nossa diretriz da atividade complementar. Podem ser palestras, mini cursos, participações em congressos, realização de cursos livres, né? Então, existem várias atividades que podem ser realizadas e são contabilizadas como atividades complementares. Ao todo, o nosso curso de gestão de saúde pública, ele compreende 1.656 horas para o nosso acadêmico. Essas atividades de extensão que eu comentei com vocês, elas são, como eu comentei, obrigatórias e elas compõem 10% da carga horária da matriz curricular, né? Então, todos os cursos da instituição têm essa extensão, têm a obrigatoriedade da extensão e todos eles oferecem 10% da carga horária do curso no formato de extensão. Elas envolvem atividades realizadas na comunidade externa, né, fora do ambiente acadêmico, seja no ambiente local ou regional, nacional e internacional. Então, existem projetos dentro do sistema, dentro do AVA, vocês têm acesso ao projeto. Basta você escolher um projeto que seja autorizado para o seu curso e realizar tal qual o projeto está dizendo. Os projetos são muito claros, eles dizem exatamente como você se organizar, como você fazer, quantas horas para cada uma daquelas atividades. Inclusive, a gente oferece material complementar. Digamos que você vai escolher um projeto que seja uma palestra. Nós oferecemos para você, desde que não esteja contemplada já na carga horária do projeto, né? Nós oferecemos para você o material para você realizar a palestra. Se dentro da carga horária do projeto a gente pede que o aluno produza o material para a palestra, nós oferecemos conteúdo, artigos, revistas, livros, materiais que ajudem o acadêmico a construir aquele conteúdo, aquela apresentação para sua palestra. Então é tudo muito bem organizado para que você simplesmente siga o passo a passo que está apontado dentro do projeto, sem dificuldade alguma de execução, tá?
E as atividades de extensão estabelecem uma interação dialógica entre a comunidade acadêmica e também a nossa sociedade. Se vocês tiverem interesse já de logo no primeiro módulo, logo no primeiro semestre, saber mais sobre isso, vocês podem acessar ali o AVA de vocês na aba Extensão, botão Documentos, temos um e-book orientativo sobre as atividades de extensão e um FAQ também. Atividades complementares, que eu comentei com vocês que também são obrigatórias, 40 horas, né, na nossa matriz, vocês também conseguem baixar o regulamento ali pelo AVA de vocês. No ícone semestres, atividades complementares, nós temos a possibilidade de baixar o regulamento, baixar o documento, para que vocês possam então realizar a leitura e entender quais atividades fazem parte ou não deste fluxo da atividade complementar. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o curso de bacharelado em biomedicina, né? Então, o curso de biomedicina é um pouquinho diferente do curso de gestão de saúde pública, até porque a gestão de saúde pública é um tecnólogo, né? A carga horária dele é menor. A biomedicina já é um bacharelado, ele tem uma carga horária maior, tem estágios e tem TCCs, diferente do curso anterior. O objetivo do curso de biomedicina, então, é atuar em todas as áreas de conhecimento da biomedicina, as quais são fundamentais para que o nosso acadêmico, o nosso profissional saia preparado para a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Buscamos também a prevenção e o tratamento de doenças, sejam elas individuais ou coletivas, de forma ética, humanista e crítica. Essa questão da individualidade e da coletividade são muito importantes e marcantes também, né? Se nós formos pensar em um passado não muito distante, que nós tivemos a pandemia, né, de Covid, então o coronavírus chegou, mexeu com todas as estruturas, sejam elas estruturas de saúde, estruturas sociais e também psicológicas, né, da população a nível mundial, né, como o próprio nome já diz, uma pandemia, nós temos ali a importância do profissional da área da saúde e o biomédico vindo de encontro a tudo isso, né. Na pandemia, a gente teve uma grande visibilidade do biomédico a partir do momento em que uma biomédica estava envolvida no grupo que fez o mapeamento, né, descobriu o genoma, né, o material genético que compunha o coronavírus, o SARS-CoV-2, e a partir deste mapeamento genético foi possível o início do desenvolvimento das vacinas. Então vejam o peso, o impacto desse profissional no individual também, mas na coletividade, pensando na proporção mundial que teve esse mapeamento, descobrimento do genoma do SARS-CoV. Então, mostrando aqui, enfatizando, na verdade, para vocês a importância do profissional biomédico e como sim nós somos capazes e importantes de estarem inseridos na sociedade. O mercado de trabalho da biomedicina, ela é bastante ampla, né? Nós podemos atuar tanto no setor público quanto no privado e também no exterior. Existem biomédicos que se formam no Brasil, mas vão atuar em laboratórios de pesquisa, em hospitais, em outros países. Eu mesma tenho vários conhecidos da biomedicina que atuam em laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, né? Então, o biomédico, por ser um pesquisador nato, a gente tem esse senso crítico bem aflorado, a gente usa esse senso crítico para coisas benéficas, né? Então, vamos usar na pesquisa, no desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de tecnologias, de exames, né, que possam ajudar novamente na coletividade, né? Sempre pensando também na nossa sociedade, no nosso coletivo. A matriz curricular de biomedicina, como eu falei, ela é bem mais extensa do que o tecnólogo gestão de saúde pública, né? Então, nós temos 4 anos de curso,
sendo então composto também muito similar à estrutura da matriz curricular da biomedicina. Disciplinas regulares, que são aquelas disciplinas padrão, 4 aulas ao vivo, com o professor regente, o professor mediador e o processo avaliativo com as 4 avaliações. Na sequência, nós temos a experiência profissional. Então, na gestão, nós temos a nomenclatura imersão profissional e nos bacharelados, na biomedicina, nós temos a experiência profissional. 4 aulas ao vivo também, com o professor regente mediador, e envolve a entrega do produto, a entrega de um trabalho, como eu comentei também anteriormente. Cada trilha e o professor vai delimitar e direcionar o produto que vai ser necessário para cada uma dessas disciplinas de experiência profissional. Estudo contemporâneo transversal também acontece na biomedicina, mas diferente da gestão de saúde pública, que só tem um estudo contemporâneo lá no último módulo, aqui na biomedicina nós temos estudo contemporâneo transversal já no 4º módulo do curso e vai seguir então até o final do nosso curso, até o final da graduação. Também acontecendo de forma online exclusivamente. As atividades da extensão, como o curso de biomedicina, ele é um curso maior, ele tem um total de 3.450 horas, a nossa carga horária de extensão também é maior. Lembrando que eu comentei, são 10% no mínimo, né, da matriz curricular em extensão. Então, acontece a partir do 2º semestre, totalizando 346 horas de extensão. E eu já havia comentado com o pessoal da gestão de saúde pública e vou enfatizar muito mais aqui na biomedicina. Não deixem para fazer extensão no final do curso. A biomedicina, no final do curso, nos últimos 3 semestres, nós temos estágio e nos últimos 2 semestres nós temos TCC também. É muita coisa para o aluno pensar, se organizar e realizar. Então, não deixem extensão para o final. Façam a extensão de preferência até o 6º módulo, porque o estágio é uma carga horária menor e não tem TCC ainda. A partir do 7º e 8º, fica bem complicado a questão de carga horária, então não deixe para o final, tá? Como eu falei, é obrigatório, então, se não realizar a atividade de extensão, não consegue colar grau e nem receber o diploma. Ao todo, 40 horas de atividades complementares, assim como a gestão de saúde pública, e também é obrigatória, para ser realizada, né, durante todo o curso. Aqui na biomedicina, a gente tem um ponto bem importante e muito questionado pelos alunos, né? Que é a realização das aulas práticas. E sim, pessoal, nós sempre tivemos aula prática no curso de biomedicina. E isso, seja no modelo antigo, no modelo novo, com marco regulatório, sem marco regulatório, nós sempre tivemos aula prática no curso de biomedicina aqui do EAD da Uniaselv, né? Um curso à distância não quer dizer um curso 100% à distância, né. Então o nosso curso sim, ele é EAD, ele é à distância, mas ele não é 100% online, né. Então isso é muito importante de deixar muito claro, porque às vezes existe essa confusão de ouvir a palavra EAD e associar com algo 100% online, e isso não acontece, nunca aconteceu com a gente aqui na área da saúde da Uniaselv, entende? Então, é muito importante a gente falar sobre como acontecem as aulas práticas no nosso curso. Nós temos tanto aulas práticas que acontecem em laboratórios virtuais, como também em plataformas multidisciplinares, que aqui eu trago para vocês como exemplo o BioUniaselv, que está presente em todas as trilhas de todas as disciplinas, e o Histopatologia Humana, que é um banco de microscopia digital, inúmeras lâminas, microscopias que podem ser observadas desde tecidos até outras estruturas dentro de uma plataforma online. É basicamente como você colocar a lâmina no microscópio e observar. Então, existem coisas que podem ser feitas no online e existem coisas que não podem ser feitas. Nós temos esse senso, esse discernimento de oferecer o que pode ser online e o que pode ser presencial.
né? Então, aqui, os laboratórios virtuais multidisciplinares, como eu comentei, o BioUniaSelv e o Histopatologia Humana. O BioUniaSelv é muito importante, bem interessante de vocês acessarem, porque se você observar cada uma dessas figurinhas que está aqui no BioUniaSelv, eles são mecanismos, né? São mecanismos, são estruturas anatômicas. Então, existe um fluxo, existem ali alguns biouniaselves que vão te mostrar como funciona a troca gasosa dentro do pulmão, que vai te mostrar como acontece o consumo de glicose para dentro de uma célula, o canal, né, o receptor de insulina. Então, assim, é bem completo, bem dinâmico, é 3D, né? Então, vocês conseguem ter muita visualização a partir de uma plataforma também. Temos ainda o laboratório virtual, que aí é uma outra forma, né, de entrega dessas práticas virtuais, dentro do nosso portal. O laboratório virtual, ele é desenvolvido por uma empresa chamada Algetec, e essa empresa Algetec, ela é especializada, né, em laboratórios virtuais. Então, eles criam um ambiente extremamente realista de um laboratório de análises clínicas ou de uma clínica de estética, e você vai conseguir vivenciar a percepção de estar dentro de um ambiente de um laboratório ou de uma clínica. É muito legal, pessoal. Vale muito a realização das práticas em laboratório virtual também. Eu trouxe aqui para vocês na imagem um print, né, de uma página de um AVA de um aluno mostrando a disciplina de imunologia clínica. Na disciplina de imunologia clínica, nós temos hoje cadastrados 4 laboratórios virtuais, né? 4 laboratórios. Imunocromatografia para toxoplasmose, o VDRL, que é um teste para sífilis, um teste não treponêmico para sífilis, a tipagem sanguínea para saber o tipo sanguíneo do paciente, e o ELISA, que é um ensaio imunoenzimático para detecção de vírus, e em especial aqui o HIV. Então, pessoal, é muito importante que vocês façam essas práticas, e elas também caem em avaliação. Então, é importante a realização por vocês, tá? Relacionado aos estágios do curso, eles acontecem a partir do sexto módulo. Então, o estágio 1 no sexto módulo, o estágio 2 no sétimo e o estágio 3 no oitavo módulo. Primeiro estágio, 160 horas, estágios 2 e estágio 3, 266 horas cada um, tá? É muito importante vocês entenderem que, a partir do momento que eu faço o estágio 1 na área de análises clínicas, eu tenho que seguir o estágio 2 e o estágio 3 em análises clínicas, porque eles são um complemento. Cada estágio vai estar vendo algo diferente. A gente pode observar isso aqui no slide. Né? No estágio 1, pensando em análises clínicas, a gente tem basicamente a preparação para coleta, para punção venosa. Punção venosa, controle de qualidade, setores dentro de um laboratório. Né? Já no estágio 2, a gente vai fazer uma imersão nos testes realizados dentro do setor de parasitologia, os testes envolvendo líquidos biológicos e também a imunologia clínica. Já no estágio 3, nós temos uma imersão na hematologia clínica, na bioquímica clínica e na microbiologia clínica. Então, cada estágio vai ver algo diferente. É importante que os 3 sejam realizados, então, na mesma área, até para cumprir a carga horária exigida pelo nosso conselho profissional também, que é o mínimo de 500 horas de estágio dentro de uma determinada área. Com relação, pessoal, aos profissionais e os locais permitidos para os estágios, as trilhas das disciplinas são muito claras com relação a isso, né? O professor regente também vai falar muito isso em sala com vocês, então fiquem tranquilos, porque vocês vão ter todo o suporte e orientação necessária. Basicamente, para análises clínicas, nós temos o biomédico,
o farmacêutico bioquímico ou um profissional que tenha adesão às análises clínicas. Por exemplo, um médico veterinário, que é um analista clínico, ou um médico patologista que tenha habilitação, né, que tenha essa área da análise clínica também virtualizada ali. Então, este profissional, desde que habilitado para análise clínica, pode fazer a supervisão e acompanhar os alunos no estágio. Para os locais de estágio, nós aceitamos laboratórios de análise clínica. Né, como o próprio nome já diz, o aluno precisa sair, né, apto a realizar análise clínica. Os postos de coleta, eles são aceitáveis somente no estágio 1, porque o estágio 1 é voltado para coleta. Então, faz sentido você realizar o estágio num posto de coleta. Para o estágio 2 e 3, já não faz mais sentido, pois o posto de coleta não vai oferecer o que você precisa saber. O mesmo seguimos para a biomedicina estética, pensando em carga horária. Os estágios também acontecem, né, a partir do sexto módulo. E a subdivisão de cada estágio também é dentro da biomedicina estética. Então, no estágio 1, se você optar pela biomedicina estética, você vai estar realizando a anamnese do paciente, recepção do paciente, avaliação desse paciente, entendendo tipos de pele, tipos de corpos, né? Eh, Qual a estrutura corporal daquele paciente, quais procedimentos fariam mais sentido para ele, tanto facial quanto corporal. Então, é um conhecimento, uma imersão dentro dessa área de anamnese. Já o estágio 2, entramos em técnicas não invasivas, como, por exemplo, peelings, massagens, drenagem linfática, eh, ultrassom, lasers, coisas que não envolvem injetáveis, né. E por fim, no último estágio, sim. Lá no estágio 3, se você escolher a área de biomedicina estética, você vai realizar os procedimentos injetáveis. Profissionais que são permitidos, né, para a supervisão do estágio em biomedicina estética. Biomédico esteta, o farmacêutico esteta ou o médico dermatologista. Os demais profissionais, por mais que sejam da área da estética, eles não têm o amplo e aprofundado conhecimento da estética como o biomédico esteta e o farmacêutico esteta têm, ou o médico dermatologista, né? Então, por isso que nós não liberamos o enfermeiro esteta ou o fisioterapeuta dermatofuncional para essas áreas, tá? E o local, obviamente, as clínicas de estética e, para o estágio 3, uma clínica de estética que trabalhe com injetáveis. O TCC, ele subdivide em TCC 1 e 2 no nosso curso, né? Somente para biomedicina, lembrando, gestão de saúde pública não tem TCC. E o TCC 1 e 2, eles são complementares. No TCC 1, você vai escolher o tema, escrever a introdução, objetivos, problemática e fundamentação teórica. No TCC 2, você vai fazer a escrita dos materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e a preparação e formatação de um artigo final. Lembramos que a socialização ela é realizada através de uma questão discursiva dentro do seu AVA. A apresentação oral em sala com o professor regente e o mediador, né, ela é voluntária. Então, durante o semestre, vocês conversam com o regente e dizem: Olha, professor, eu quero apresentar, porque eu acho que o meu trabalho está muito bom, os colegas vão gostar de saber. Apresenta, tá? Mas essa apresentação ao vivo não é obrigatória. A socialização agora é a partir de uma questão discursiva no AVA. Quais são os diferenciais que você encontra aqui na Uniaselv, nos cursos, né, que nós ofertamos? Participação no Joia, que é a nossa jornada de integração, né, acadêmica, com apresentação de trabalhos, painéis, pôsteres virtuais. Bem interessante a participação nesse projeto. Nós temos também a participação em masterclasses com profissionais extremamente renomados e reconhecidos nas suas áreas. Participação em eventos, projetos de pesquisa e programas no curso. Publicações em revistas, como por exemplo a Maiêutica, que é a revista científica aqui da Uniaselv.
participação em lives específicas do curso e também atividades de laboratório virtual e práticas em laboratórios físicos presencialmente que estão em construção. Eu trago para vocês, chegando quase ao finalzinho já da nossa live, algumas dicas de autoestudo que ajudam muito, né, os nossos alunos. Então, crie um cronograma de estudos para que você consiga se organizar. Estabeleça metas diárias, metas semanais, para que você não deixe passar muito tempo sem visualizar os seus conteúdos. Utilize diferentes recursos, vídeos, artigos, podcasts, aula gravada pelo professor. Faça anotações, resumos, fluxos, mapas mentais. Pratique esse aprendizado fazendo as atividades, mapas mentais novamente, laboratório físico, laboratório virtual e mantenha o seu ambiente de estudo organizado. Afinal, quando nós chegamos numa mesa organizada, preparada, a gente consegue focar muito mais. Mantenha o equilíbrio, durma bem, se alimente bem, pratique exercício físico e lembre, o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Se você, porventura, está fazendo aqui uma segunda graduação, você também tem essa oportunidade de diversificar suas habilidades, ganha mais conhecimento, aumenta o seu currículo e também flexibiliza a sua carreira. Nós temos na Uniaselv uma bolsa de 10% de desconto para os acadêmicos que realizam a segunda graduação aqui conosco. E o check-out final, eu quero ver como que vocês estão depois de toda essa conversa que eu tive aqui com vocês. Temos aqui numa escala de 1 a 5, então, os moods mais diferenciados após já saber um pouquinho mais sobre o nosso curso, sobre a nossa instituição. No mood número 1, querendo mais férias. Ai, professora, eu não quero começar ainda não, eu queria mais uns diazinhos de tranquilidade, mais uns diazinhos de sossego. Ah, no mood 2 a gente está preocupado, professor. Ah, estou preocupado, logo vai começar, não sei se eu vou dar conta. O mood 3, extremamente ansioso, ou para começar de uma vez, ou não, pode ficar mais um pouquinho, não quero começar agora não. De boa na lagoa, nosso mood número 4, tô tranquilo, professora, sei que vou dar conta. E o número 5, animadíssimo, preparado, estou 100% preparado para começar esse semestre aqui com a Uniaselv. Eu confesso, pessoal, que eu estou entre o 4 e 5. Estou de boa e eu sei que vocês vão dar conta e muito animada para conhecer vocês ainda mais na rotina diária, entrar nas salas, ver vocês em aula e poder acompanhar essa jornada acadêmica de vocês. E no fim, eu deixo essa frase para vocês, que é uma frase do nosso patrono, né, Leonardo da Vinci: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e também nunca se arrepende. O que aprendemos, o nosso conhecimento, ninguém mais tira. Então, conhecimento é libertação, é independência. E eu quero essa independência e essa libertação para vocês também, para que vocês possam atuar na área que vocês mais amam, que é a biomedicina ou a gestão de saúde pública. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui nesse dia. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada pelas nossas intérpretes, né, a Jaiara e a Vanessa. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. E não esqueçam de colocar ali nos comentários os check-outs de vocês, o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida, que nós estaremos atendendo vocês também. Um ótimo semestre para todos nós e até mais.